Olá pessoal, o evangelho de hoje é Marcos 9, versículos de 30 a 37. Nesse pequeno trecho, Jesus diz aos discípulos que ele foi entregue nas mãos dos homens, mas ele vai ser morto e ressuscitar. Os discípulos não entendem nada, mas ao longo do caminho, enquanto vão a café, discutem sobre quem é o maior. É quando então Jesus os interroga e diz para eles: quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Ora, ser o servidor de todos foi o que Jesus fez. Então, ele mesmo, sendo o maior, serviu a todos na sua cruz. De modo que Jesus traduziu para os discípulos o significado da cruz. A sua cruz era uma forma de ele mostrar o quanto ele, sendo maior, não recusou se dar tudo. Recusou dar completamente, portanto, ser o servidor de todos. Mas não só isso, Jesus fez um gesto ainda mais instigante. Ele tomou uma criança e colocou no meio deles. Ora, a criança no meio dos discípulos assume naquele momento o papel do discípulo também. E a gente pode se perguntar se Jesus não queria mesmo dizer isso a eles. Vejam que vocês precisam ser como esta criança. Ora, claro que hoje a criança tem um lugar especial na sociedade, nós cuidamos dela de uma maneira muito preciosa. Mas no tempo de Jesus, e de certa forma também hoje, a criança é alguém que é completamente dependente dos pais. Ela é um ser inútil para a sociedade, de maneira que ela é a última pessoa na posição social. Os últimos, os menores no rango social, seria sempre as crianças. Então Jesus coloca a criança como esse modelo, aquele que é o último, aquele que é o menor. E o discípulo é colocado diante dessa circunstância para que ele pudesse refletir o que significa então ser menor, ser o último, ser aquele que é acolhido, aquele que depende dessa acolhida, aquele que precisa ser acolhido como uma criança. Mas quando nós somos como discípulos assim, nós somos assim diante de Deus. Significa que Jesus nos pede de assumir essa postura diante do Pai. Deus nos acolhe. Deus nos acolhe como uma criança, porque Ele sabe que nós dependemos dEle. E Ele espera essa atitude simples, humilde, de quem se deixa conduzir por Deus. Mas veja que fazer isso tem uma consequência ainda maior. E aí eu fico me perguntando, porque quando nós dizemos que somos dependentes de Deus e a Ele confiamos tudo aquilo que queremos ser, porque conhecemos a Jesus, queremos de fato colocar-nos a serviço, então eu fico pensando que ser criança, naquela circunstância em que Jesus nos indicou, significa ser para o mundo, ser para as pessoas, nos apresentar como alguém que, como filho, depende de um pai. E aí, ao falar de Jesus, eu não falo da minha fé, mas eu falo daquele que me ama. Eu falo daquele que me cuida, aquele que tem cuidado comigo como uma criança que precisa de carinho e de atenção. Significa que o discípulo, ele para de pensar em si mesmo para pensar naquele que o chamou. De maneira que quem acolhe a palavra do discípulo está acolhendo como uma criança que é acolhida. Ele está acolhendo o pai, aquele que cuida desta criança. Então achei tão bonito ver que Jesus nos pede de ser criança, não para que a gente se torne também inútil, dependente, excluído das situações sociais, mas pelo contrário. Percebeu o quanto, quando somos assim diante de Deus, a nossa palavra reflete o amor que percebemos em nós do Pai, o Pai que cuida de nós, como uma criança que olha para o seu pai, espera dela proteção e carinho e percebe nos seus gestos simples o amor. E assim uma criança também, que nós somos, esta criança discípulo, nós somos convidados a viver. E eu percebo o quanto isso que Jesus diz pode ser um antídoto forte contra problemas que tantas vezes encontramos na nossa vida. Por exemplo, podemos ver o quanto o risco do carreirismo na vida religiosa, né? Quem é padre, quem é freira, quem se consagra, um certo carreirismo, quer dizer, confundir a sua oferta a Deus com o desejo de ascensão, seja social, seja dentro do seu grupo religioso, e aí faz tudo para mostrar-se ao outro como alguém servidor, capaz de colocar-se, portanto, com seus talentos a serviço de todos, mas lhes falta o sentido de criança. Eu sou dependente de Deus, é a Ele que eu confio, é a Ele que eu entrego o meu serviço. Portanto, quanto menor eu me tornar, maior será a presença desse Deus que me chamou, que me convida a testemunhá-lo. Fico pensando também na vaidade, né? Não somente os padres, os religiosos, mas a vaidade dos nossos leigos, né? De assumir cargos,
de assumir posições dentro de um contexto eclesial que muitas vezes, pela necessidade de organização, tem a sua hierarquia. Ou quem sabe, de uma maneira mais ampla ainda, podemos falar da intolerância, nossa incapacidade de tolerar quem por acaso pensa diferente, porque afinal nós somos aqueles que têm um poder de persuasão, porque conhecemos a Cristo e vamos, de certa forma, impondo essa necessidade de ser acolhida à palavra de Deus. Quando uma criança, ela simplesmente apresenta-se na sua carência, na sua total necessidade de ser acolhida, na sua simplicidade, na sua mansidão, e portanto que expulsa toda vaidade, todo carreirismo e toda intolerância. E talvez o evangelho que a gente vai ler em seguida, que fala justamente da intolerância, tenha sido colocado ali de propósito, para nos fazer entender que quanto mais nos assemelhamos às crianças, quanto mais seremos próximos daquilo que Deus nos pede a ser, capaz de testemunhar no mundo o seu amor, um amor filial, do qual nós nutrimos o nosso coração e nos alegramos de anunciar. Ele está presente porque Ele me ama e eu correspondo e eu compreendo e eu vivo e eu espero nesse amor a satisfação maior que a minha vida pode dar. Que Deus, portanto, te faça, meu irmão, também um filho amado, uma criança no seu colo e a gente possa se sentir acolhido e levar outros a acolhê-lo por causa do amor que sentimos e testemunhamos. Que Deus os abençoe. Boa semana!